Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês, tudo tranquilo? Tudo beleza? E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje eu vou começar, hoje eu vou falar com vocês sobre o que é o vídeo direto. Hoje eu quero falar sobre essa questão de, na mídia aí, que tá tendo de, perseguição do Bolsonaro, por quê, comparando, trazer para vocês algumas informações de forma básica. Tá, vamos bora lá. Primeira coisa, simples. Quando, né, houve essa expedição desses mandatos, foi lançado esse mandado não, esses mandados de busca e apreensão, reter o passaporte, né, do Bolsonaro. Quando teve tudo isso, bom, o que que eles... Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, uma coisa que eu não sei se todo mundo já percebeu. Eles estão a fim de quê? Prender o Bolsonaro a qualquer custo. Por quê? Foram 33, foram 4 prisões, foram 33 mandados de busca e apreensão, reteram o passaporte do Bolsonaro para ele não sair do país. Tudo isso por quê? Porque eles querem prender ele. E o motivo é simples, gente. Desde a época, no início, literalmente no início dos anos 2000, o PT tem estado no poder, sendo interrompido apenas pelo governo do Bolsonaro, após ali mais ou menos 16 anos no poder. 15, 16 anos. Então o que que eu quero. Então, o que que a gente tira disso tudo? Que eles quebraram o Brasil, tá? E eu vou dizer isso com toda certeza do mundo, gente, não foi o Bolsonaro. Vamos fazer uma conta de matemática básica, não vamos por sentimento, igual esse povo gosta de ir de lacração, tá? Vamos a fatos, o que é realidade, tá? O que que ocorreu? Eles pegaram e ferraram com o país, ferrou com o país. Com isso, veio alguém já com um certo histórico político e militar. Então, assumiu o cargo, se candidatou, teve-se aí a suposição de que talvez sim, talvez não, né? Daquela facada que teve antes dele assumir, antes dele ganhar mesmo as eleições de 2018. Teve-se o quê? Teve gente que fala que é tentativa de homicídio para impedir que o Bolsonaro ganhasse, queria que o Haddad ganhasse, enfim. Isso aí depende de cada pessoa. Eu tenho minha opinião própria e, sinceramente, eu acredito que sim. Pode ter sido sim um golpe, tentativa de alguém da esquerda, de alguém de algum partido, alguém que não queria que ele ganhasse. Eu acredito que é uma forte possibilidade. Agora, por quê? Porque o Bolsonaro entrou e a esquerda ficou de escanteio, vamos falar assim, né? Escanteio assim, publicamente falando. E ficou armando os 4 anos para ele poder perder em 2022, como ele perdeu. Também tem rumores, que não é já de hoje, que houve fraude nas eleições por ser eletrônico, né? E também acredito que seja possível. Acho que isso sim é manipulável por justamente ser eletrônico. Eu acredito que sim. Não é manual, como por exemplo nos Estados Unidos e Canadá, enfim, alguns países, na maioria praticamente, acho que só o Brasil, se eu não estiver enganado, que são países democráticos, né? Que eles falam que são, que é eletrônico, se eu não estiver enganado. O que que vocês captam disso tudo? O que que dá pra você ter uma noção disso tudo? Simples. Gente, eles queriam tirar o Bolsonaro do poder e presta bem atenção. O Bolsonaro deixou em 2022 um superávit de pouco mais de 50 bilhões de reais. O Lula fechou 2023, ou seja, fechou o primeiro ano do seu governo, do seu regoverno, né, vamos falar assim, com um déficit de mais de 230 bilhões. Se você deduzir ali os 50 bilhões que o Bolsonaro deixou em cheque, né, deixou para ele ali, a gente tá falando de um roubo de pelo menos 180 bilhões de reais. Tá, legal.
Mas se vocês pararem para ver, o que que o Lula fez em 2000, uma reprise curta do que o Lula fez em 2023. Ele implementou novos impostos, aumentou os que já existiam, cortou alguns beneficiários, algumas pessoas que estavam se beneficiando do Bolsa Família, como recentemente, apesar de ter virado o ano, mais de 1 milhão de famílias agora já perderam o Bolsa Família novamente. Ano passado teve mais. Começou uma querer taxação de serviços de exportação, ou melhor, desculpa, exportação não, de importação, contrário, de importação de produtos de importados, como por exemplo a Shine, né? Tem também, tem a Shine, tem o, qual que é o outro aplicativo? Aquele outro aplicativo lá, agora fugiu aqui da cabeça. Enfim, ele fez tudo isso e ainda se terminou com um rombo de 230 bilhões. Isso no primeiro ano de governo dele, sendo que o Bolsonaro, com metade do governo dele, teve o quê? Teve pandemia, e ainda se ele conseguiu. 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, ficou feio, sim, era o governo dele, mas justamente porque foi o primeiro ano da pandemia, quando o trem veio com força em 2020. O segundo ano do governo dele. Já 2021 e 2022 foram positivos, tá? Ou seja, assim que a pandemia deu uma melhoradinha, começou a ficar positivo. Então, historicamente, de números, tá, gente? Isso aqui são dados, são confirmados, não é achismo, bolsonarismo, fascismo, ou seja lá o que esse povo vai falar que possa ser. São dados, é a realidade, tá? O problema é que o quê? Muita grande da população, como eu já falei em outros vídeos, que apoia até a esquerda, eu tenho dó porque eles não sabem o que é esse trata dinheiro, eles não entendem de política, por isso não entendem de finanças, por isso mesmo que eles não colocam matemática financeira só agora e mesmo assim vai ser manipulado. Eles não colocam esses tipos de conteúdo nas escolas porque eles querem que o povo fique burro, porque é fácil manipular pessoas burras. Só que a internet está aí e agora está ficando mais difícil. Eles estão vendo que o cerco estava fechando por causa da internet. Todo mundo agora fala o que pensa. Então, todo mundo, muitos políticos aí que são a favor desse desenvolvimento, tem um canal no YouTube, tem rede, mostram as coisas ficam muito mais difíceis de serem escondidas. Então eles estão cercando o fecho para quê? Porque eles viram que tem que se apressar, porque vai passar o tempo, se demore, ou o Bolsonaro, que, pensa bem, no primeiro ano do governo, pensa bem, primeiro ano do Lula de novo no governo, o que ele fez? Tornou o Bolsonaro inelegível e até hoje já se passou mais de um ano e ele está atacando com força. Gente, o governo do Bolsonaro, vocês podem ver que já se passou um primeiro ano do mandato dele e apesar de ele ter viajado, ter aumentado imposto, ter feito tudo errado, ter falado um monte de besteiras que eu já comentei aqui desde o início do ano passado, né? Que ele falou pelo mundo, a visão que ele deixou do mundo sobre o Brasil, cara, de totalmente desrespeito e desdenho. O que que aconteceu? Ele tá tentando fazer isso tudo parecer na conta do Bolsonaro. Ah, não, mas isso aconteceu por causa do Bolsonaro. Gente, usa a matemática. Se o Bolsonaro deixou um saldo positivo de 50 bilhões quando ele saiu do governo, como é que um ano de governo Lula ele ficou no déficit de 230? Gente, foi porque o Lula fez merda, todo mundo sabe disso. Até muitas pessoas que votaram no Lula estão arrependidas e falaram que votariam no Bolsonaro. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então as pessoas têm que ver a matemática, os fatos. Não pode ser um burrinho com uma cenoura na frente e o PT lá dando chicotada e o esquerdo dando chicotada. Tá na hora das pessoas abrir mais os olhos. E o fato deles estarem atrás do Bolsonaro e dos filhos dele, de militares, entendeu? É tudo para quê, gente? Para apagar os erros e o desastre que foi economicamente para o Brasil em 2023, que agora é o país mais devedor, mais endividado da América Latina, passando da Argentina. As pessoas não veem isso. Passa um pouquinho na televisão porque tem que passar. Se não pudesse, eles não passavam, mas tem que passar.
Por isso que eu tô falando que o circo tá se fechando, porque mais e mais políticos de direita, que a direita agora se fortificou nos últimos anos de uma forma incrível, porque antes era só esquerda. Você via falar, era só esquerda, era PT, pessoal, parecia que não existia outro. Nos últimos 20 anos parece que não tinha é, outro tipo de governo. Mas aí a direita apareceu com o Bolsonaro. Ele se tornou o rosto, entendeu? De um ou da verdade, entendeu? Não tô falando do Bolsonaro em si, ele se tornou só um rosto do que é a verdade, da, né, daquilo que tem que ser, da meritocracia, da liberdade realmente de expressão, coisa que não tá tendo, porque eles estão, o governo agora, o Lula tá querendo, por exemplo, tá querendo taxar até motores de aplicativo, ele tá querendo impedir de pessoas já foram multadas por falar o que não deveriam na internet, policiais sendo perseguidos de formas incríveis nas redes sociais, policiais afastados na corporação, policiais sendo mortos e mal tendo uma investigação isso, mas quando um bandido é morto, cai matando em cima da polícia. Ou seja, tudo isso para quê? Libertinagem, dando libertinagem para pessoa. Quando você dá, vou falar uma coisa que é real. Quando você pega, a liberdade é um instrumento. Se você dá um instrumento positivo, bota em pessoas mal instruídas, o que acontece? As pessoas tendem a fazer usar aquilo de uma forma ruim. Aí você fala, Pedro, você tá falando que não tem que ter liberdade. Muito pelo contrário, tem que ter liberdade. Mas uma liberdade. Mas ensinar as pessoas o que fazer com elas. Aí você fala, mas isso não é liberdade, gente. Não é questão de ensinar, não tô falando de impor. Ensinar não é impor. Educar não é impor. Entendeu? É você educar o que é uma pessoa decente, mentalmente, fisicamente, uma pessoa que não fica lacrando, entendeu? E o mais importante, ensinar. Desenvolvimento capital. É assim que se cresce um país com inteligência emocional e financeira. Para então poder prosperar durante a vida. Porque, sim, gente, os pobres têm que aprender a prosperar. Porque quando um pobre prospera, ele ganha mais. E quando ele ganha mais, ele gasta mais, ele gera dinheiro, gera capital. Ele gera capital para ele e para o país. E o país cresce. E isso volta para ele. É assim que funciona. Não botando um ex-presidiário, um bandido, com um bando de corruptos lá, como fizeram. É simples, é matemática básica. Não tem o que falar mais. E eles estão falando tudo isso do Bolsonaro, atacando pessoas, mas sabe o que eu não vejo? O Lula e nem nenhum deles. Se fica só falando de transição de gênero, de coisas inúteis, de gente fresca, fraca, formando um país fraco, de mentalidade fraca e patética. Entendeu? De vez em resolver problemas como fome, desigualdade social que eles falam, essas merdas todas, eles estão resolvendo isso? Não. Eles ficam falando de. Igual aquela lá que falou de racismo ambiental, falando que buraco negro é racista. Puta que pariu, uma mulher que não sabe nada nem de física. Só pra dar uma noção disso, tá? Física é o que? É o estudo do que tudo que existe na realidade. É o estudo da matéria seria química, mas entra também. É tudo que existe no espaço, na realidade. Entendeu? Uma forma abrangente. Buraco negro, por que é buraco negro, gente? É por causa da ausência de luz. Porque o buraco negro absorve tudo, até a luz. Pelo amor de Deus, o mínimo de, se a pessoa não tem o mínimo de instrução, tá vendo como é que a pessoa, né, ou melhor, tem instrução, só que não usa. Usa para fazer lacração. Por quê? Porque sabe que tem trouxa que acredita que é isso. Por quê? Porque eles, ou seja, eles deram uma educação de merda. As pessoas, muitas pessoas, não todas, muitas pessoas ainda têm uma educação de merda, têm valores que não são de desenvolvimento, que não são importantes de verdade, e assim eles continuam podendo fazer um trabalho porcaria enquanto roubam. Porque é isso que eles fazem. Nenhum deles apresentou nenhuma pauta de como resolver os problemas sociais, econômicos e educacionais para desenvolver um país. E além de não apresentarem nenhuma solução, criaram o quê? Uma dívida gigante. Só em um ano. E ainda tentam colocar de tudo na conta do Bolsonaro, sendo que é ele que deixa um saldo positivo, gente. Vocês perceberam, eles não estão trazendo soluções para os problemas do país, eles estão querendo jogar no governo que já acabou há mais de um ano. Como é que você pode confiar num líder assim que não é líder? Não é.
Eu nunca vi, gente, eu nunca vi. Se você não pode ser um policial sendo um ex-presidiário, por que que você pode ser um presidente da república sendo um que foi condenado em todas as instâncias e só foi limpo por causa de complô, tendo todas as provas? Pelo amor de Deus. Simples. Entendeu? Bom, galera, vou deixar esse vídeo com vocês. Ficou um pouquinho longo, mas assistam. Curtem, comentem, compartilhem 3Cs e 3T, tudo o tempo todo. Muito obrigado, fica com Deus, até a próxima e partiu!